né? Mas tem algo sobre exercício da fé. Eu queria que o senhor falasse disso. Isso, realmente eu aprendi isso com o Andrew Wommack, né? O Andrew Wommack fala o seguinte, ele disse que quando chegaram, né, e depois que Jesus expulsou o demônio, porque os discípulos não conseguiram expulsar demônios, aí Jesus respondeu, porque os discípulos aproximando-se de Jesus, Mateus 17, 19, perguntaram em particular por que motivo nós não podemos expulsá-lo. Jesus já havia dado autoridade para eles expulsarem demônios. E eles já faziam isso. E já faziam isso, só que eles não conseguiram, né? Jesus respondeu, bem, na tradução em português aqui, na NA, está escrito por causa da pequenez da fé que vocês têm, mas no grego não está escrito isso. A palavra é apistia. Apistia, que quer dizer incredulidade. Inclusive, a Almeida Corrigida Fiel, que é uma tradução por literalidade e não equivalência, ela diz, Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Exatamente, porque é isso que está escrito no grego, não é por causa da pequenez da fé, é por causa da incredulidade. Às vezes a pessoa até tem fé, mas ela tem uma incredulidade que impede a fé que ela tem de fluir. Então, veja bem. E além desse texto, no 17, quando o pai do menino está dizendo, eu trouxe seus discípulos, não puderam curá-lo, a Bíblia diz, Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei com você? Então, assim, esse momento, Jesus de novo enfatiza que o problema é incredulidade. Depois ele diz de novo, incredulidade. Aí lá na frente virou falta de jejum? Pois é. Não, aí que está o problema. Aí ele explica assim, olha, e Jesus repreendeu, bem, aí fala assim, né? Aí ele fala assim, por causa da incredulidade que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé, né, como um grão de mostarda, aí está certo, porque tem traduções, não sei se aqui é o outro texto que fala do tamanho, né, de um grão de mostarda, mas isso o texto não fala do grego tamanho. Também não fala do tamanho. É fé como se, aliás, como uma semente, se lá né? na frente ele repreende, né, não só ali na frente, em várias ocasiões, Jesus repreende os discípulos pela pequenez da fé, depois de dizer que uma fé pequena resolve, seria contraditório. Jesus elogia a fé grande de alguns, repreende a fé pequena de outros, depois diz que a fé pequena resolve. Né? É fé como semente. Você tem uma coisa pequena que se usar, multiplica. Exatamente, você vai plantando e vai dizendo, inclusive tem um lugar que Jesus repreendeu o gadareno, um dos textos dos evangelhos onde ele repreendeu, a Bíblia fala que ele vinha repreendendo. Tem outro verbo no grego, quando fala assim, se disseres a esse monte, o verbo é contínuo. Se você ficar dizendo ao monte, você ficar dizendo, quer dizer, plantando aquela semente. Você planta e ela vai crescer, né? Aí ele diz, olha, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará, nada lhe será impossível. Mas olha como essa tradução está tão errada. Olha o que ele diz, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. E demônio nem está no grego original lá, só está escrito, olha, mas esse tipo só pode ser expulso, esse tipo. Então, dizendo... Seria só a casta, né, para indicar o tipo. Mas... Essa palavra casta pode ser traduzida só tipo, também, entendeu? E não tem demônio. Não, tem demônio. Então, o que o Andrew Wommack diz é o seguinte, ele disse que aqui não está se referindo a demônio, porque demônio você expulsa em nome de Jesus. Ele está falando esse tipo de incredulidade só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quer dizer, tem incredulidade que está arraigada. Quer dizer, a fé vem por ouvir a palavra, mas aquela incredulidade está impedindo a fé de fluir. Então, quando a pessoa jejua e ora, ela quebra o poder daquela incredulidade. Eu tinha 18 anos de idade e eu ouvi uma explicação, morava em Campinas na época, do pastor Jorge do Vale, dirigia um instituto bíblico que eu frequentei durante um tempo, era um ensinador da palavra fantástico, e um dia ele criou uma discussão na sala. Ele falou, mas é incredulidade ou o problema é oração e jejum? E ele simplificou a coisa e disse, gente, algo que nós precisamos entender é o seguinte, a fé é do espírito, é do coração. Mas muitas vezes a fé do coração não se expressa porque tem um monte de entulho de incredulidade
da alma e da carne. Então ele falou, onde o jejum entra para tirar essa casta que não necessariamente é um demônio, mas é a incredulidade, né? Ele entra na remoção do entulho dessas coisas. Então, o que as pessoas precisam entender, o jejum não muda a Deus, mas ele nos muda. Isso. Né? E eu, por exemplo, eu fiz um jejum prolongado, foi o maior jejum que eu fiz na minha vida em 2018, e eu fiquei em crise com esse jejum. Mas por que você ficou em crise? Eu falei, cara, meu temperamento, eu sou um colérico, né? Para quem não sabe o que significa, barraqueiro por natureza, né? E é uma coisa assim que sempre minha oração, Senhor, eu quero manifestar o caráter de Cristo, a beleza de Cristo, a doçura de Cristo, o amor de Cristo. Mas eu tenho um vulcão que eu não posso deixar entrar em erupção. Mas durante aquele período enorme de jejum, eu não fiquei nem um dia sequer irritado com ninguém. Um dia a Kelly, minha esposa, que você sabe a doçura de pessoa que é, nem ela aguentou, ela foi sarcástica. Ela chegava, me olhava e dizia, quem tá aí? O que você fez com meu marido? Devolve meu marido. Tipo, meu marido não é calmo desse jeito. Aí alguém falou, pastor, qual o problema? Né? Eu falei, não me irritar não foi um problema. O problema é que acabou com a minha desculpa. Porque eu dizia, era o temperamento. Mas durante o jejum, toda a parte boa do temperamento estava lá. Mas a irritação, que é a carnalidade que se manifesta, vinha, né, sendo quebrada porque a carne não estava sendo alimentada nem com comida, não tinha entretenimento, era só Bíblia, oração, né? Então, de fato, o que a gente precisa entender é o poder que o jejum tem, né, em remover esse entulho da carnalidade, da força das emoções, dos sentimentos, de sobre o espírito, que é onde opera a fé. Uau, muito legal.